Olá, você que acompanha o 3 Quartos Cego, eu sou Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? E hoje estamos aqui com a segunda entrevista do canal com o advogado e vice-presidente da Adverge, Associação dos Deficientes Visuais do Rio de Janeiro, Luiz Cláudio Freitas. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Compra na Gearbest, ativa o sininho das notificações. E, senhor Luiz, bom dia, como vai o senhor? Bom dia, Danilo. É um prazer estar aqui no seu canal para a gente debater um tema tão relevante. Então, vamos começar direto ao ponto, né? Para a gente não perder muito tempo, porque o pessoal quer informação. É isso que o pessoal quer. Eu quero começar, senhor Luiz, falando a respeito, principalmente, com uma coisa que eu não sabia que existia, que é o auxílio inclusão, que pelo que eu entendi, é um benefício para as pessoas com deficiência que trabalham, mas que o salário do trabalho não é o suficiente e precisam de algo mais. Como é que a pessoa faz para requerer esse auxílio inclusão? Bom, esse auxílio inclusão, ele foi estabelecido no Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei Brasileira de Inclusão. Mas ele depende de uma regulamentação, ou seja, há necessidade de uma lei fixando como será dado esse benefício, os valores, enfim. Hoje ainda não está em vigor, hoje ainda não é possível se requerer antes que tenha uma lei. E na proposta da reforma da Previdência também tem uma previsão específica para isso, em relação ao benefício de prestação continuada, que nós poderemos depois falar um pouquinho. Tá, ok. Então o senhor já até respondeu a minha próxima pergunta. Maravilha. Então vamos pular para o benefício de prestação continuada. Pelo que eu entendi, após a reforma da Previdência, a pessoa com deficiência, idoso, não vai ter para concessão levado em consideração só a renda per capita. Parece que vai ser levado em consideração a questão da propriedade, do patrimônio da pessoa. Como funciona essa questão do patrimônio? Bom, a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência, ela mexe bastante na sistemática do benefício de prestação continuada. Acho que é importante passar para os assinantes do canal que esse benefício é um benefício de assistência social. Muitas pessoas confundem esse BPC, que é o benefício de prestação continuada, com um benefício previdenciário, né, como uma aposentadoria, por exemplo. São coisas diferentes. Na assistência social, a pessoa não contribuiu, né, e ela tem direito a um determinado benefício. Na Previdência, não. Para a pessoa se aposentar, ela tem que ter tido um tempo de contribuição para aí sim ter direito a uma aposentadoria. Acho que isso é importante esclarecer, porque isso gera muitas dúvidas. A gente, como advogado, recebe esse tipo de pergunta sempre. O que muda se a proposta da reforma da Previdência for aprovada? Bom, primeiro, hoje, a Constituição fala que a pessoa idosa ou a pessoa com deficiência, no caso a pessoa idosa tem que ter 65 anos e a pessoa com deficiência não tem esse limite de idade, ela precisa demonstrar que ela está numa situação que ela não consegue que ela não consegue, na realidade, se manter. Então, ela precisa de um benefício para a sua subsistência. Tá? Isso é um ponto importante. A lei que fala do requisito de 1/4 do salário mínimo. Mas os tribunais têm entendido, e isso já é pacífico, que se a pessoa comprovar que ela tem um gasto muito grande com tecnologia assistiva, por exemplo, ou com medicamentos, esse requisito é alterado, por exemplo, para meio salário mínimo. Enfim, essa história do 1/4 do salário mínimo nos tribunais, ela tem sido mais elástica. Com a reforma, isso muda completamente. Por quê? Porque se exige a condição de miserabilidade, é o que o texto da reforma fala. E aí ele traz esse conceito para dentro da Constituição, dizendo que é 1/4 do salário mínimo, esse seria uma das exigências. E aí não estaria só na lei, estaria no próprio texto constitucional.
não se fala mais em para manter a subsistência. Então, o que se vai exigir, um dos elementos que eles vão exigir é esse 1/4 do salário mínimo. Segundo ponto, questão do patrimônio, como você falou. O patrimônio que a lei vai determinar, mas enquanto a lei não fixar esse valor, a reforma já fala em R$98 mil. Então, assim, vai ser muito mais difícil para uma pessoa com deficiência ou para uma pessoa idosa conseguir ter acesso a esse BPC. Por quê? Se a pessoa tiver uma casinha que seja de R$100 mil, ela já não vai ter mais direito. E ela pode ter herdado essa residência, né? Enfim, pode ter obtido essa residência de várias formas. Pois é, isso vai ser um problema muito grande. Outra coisa que nós temos que ter em mente, que a Constituição deixa, a proposta de reforma deixa muito claro o seguinte: você não vai poder acumular com nenhum outro benefício, nem com benefício previdenciário, ou seja, com aposentadoria, com pensão, e também não pode acumular com outro benefício assistencial. Então, se ela recebe, por exemplo, um Bolsa Família, não pode acumular mais na proposta de emenda à Constituição. E nós temos uma legislação recente, que é a medida provisória 871, que ela já cria várias dificuldades para você conseguir o BPC. Por exemplo, a medida provisória ela fala que você tem que abrir mão do seu sigilo bancário para que o INSS, o governo federal, verifique o seu patrimônio, a sua movimentação financeira. Acabou de ser aprovado agora, essa semana, o cadastro positivo, a lei do cadastro positivo, que é dos bons pagadores, que eles vão verificar. Ou seja, o governo federal vai ter acesso muito mais a essas informações. Então, será muito mais difícil, com essas novas regras, que uma pessoa consiga ter efetivamente o BPC. E aí é importante a gente mencionar uma diferença entre pessoas com deficiência e pessoas idosas na proposta de reforma. Na pessoa com deficiência não vai ter o limite de idade, e na pessoa idosa vai mudar de 65 anos para 70 anos para ela ter direito a um salário mínimo, e a partir de 60 anos ela teria direito a receber R$400. Então há uma diferença entre a pessoa idosa e a pessoa com deficiência na regra da reforma. Isso também é importante ser mencionado. Então quer dizer que a reforma da Previdência, vamos pegar aqui o caso dos idosos, que chamou a atenção, está pretendendo que uma pessoa idosa com mais de 60 anos, se não tiver condições de sustentar, passe a viver com R$400 até completar 70 anos. Isso. E aí, a partir de 70 anos, aí sim teria o direito a um salário mínimo. E esses 70 anos pode ser aumentado, porque eles criaram uma regra que se chama de gatilho, ou seja, aumentando a expectativa de vida da população, você aumenta essa idade. Então, assim, e hoje a regra é de 65 anos e de um salário mínimo. Agora, será mantido a vinculação ao salário mínimo, né? Porque na proposta de reforma do governo Temer, se tentou desvincular o BPC do salário mínimo. Entendi. Então, pelo menos, digamos assim, para a gente entender, qual que era a proposta de vinculação do governo Temer? Já que não era o salário mínimo, como que seria? Eles iam calcular por filho? Qual que seria o cálculo? Só para a gente ter uma ideia. A lei poderia definir, por exemplo, quando a gente fala em R$400, né, quer dizer que é abaixo do salário mínimo, no caso do idoso, a lei que vai definir um valor. Como a lei vai definir o valor do patrimônio, que a gente disse que é R$98 mil, né? Que para ter direito ao BPC, a lei vai falar, e pode ser menor que o salário mínimo, a lei que vai dizer qual é o valor. Tá? Agora, na proposta inicial do governo Temer, era em todas as situações. Aí houve um avanço na discussão no Congresso, e aí se vinculou novamente como um mínimo o salário mínimo. Por que o salário mínimo é uma referência importante? Porque é o mínimo existencial. O salário mínimo nós já sabemos que é um valor baixo, mas abaixo disso realmente é inviável para que a gente possa pensar em alguma coisa. Então, quer dizer, esse debate que surgiu no Congresso, na proposta do governo Temer,
fez com que avançasse um pouco. Agora, existe uma discussão grande no Congresso, a matéria já está na Comissão de Constituição e Justiça e, sendo aprovada, vai para uma comissão especial para fazer esse debate. Há um movimento muito grande de pessoas com deficiência, de trabalhadores, enfim, de várias áreas da sociedade, para que não deixe passar da forma como está, porque será muito mais difícil se obter um BPC com essas novas regras. Sim, realmente se tornou um pouco cruel. Eu senti que foi cruel, inclusive, também com os idosos, né? Geralmente idosos têm mais gasto com remédios e 60 anos já é uma idade para que muitos idosos estão com a saúde já um pouco mais prejudicada, tem que gastar com remédio e R$400 não dá para manter remédio, é muito complicado isso. Na realidade, assim, a pessoa com deficiência, por exemplo, segundo a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, há uma estimativa de que a pessoa com deficiência tem um gasto médio de 1/3 a mais do que as pessoas sem deficiência. Por quê? Por questões de demandas de tecnologias assistivas, né, de recursos de acessibilidade, e os idosos também, que eles têm um custo maior em razão da idade avançada, da saúde, né, e de uma série de coisas. Então, quando se fala que essa proposta ela vem favorecer os mais pobres e, em contrapartida com quem é mais rico, não é bem assim. Se a pessoa for estudar a proposta de reforma, isso vai gerar um impacto muito grande nas pessoas com deficiência e nas pessoas idosas carentes, né, que realmente dependem desse tipo de benefício. Por exemplo, nós, deficientes visuais, temos gasto com bengala, nosso celular não pode ser um celular dos mais baratinhos, porque senão ele fica travando com o leitor de tela, o computador tem que ser um computador um pouquinho mais avançado, então realmente a gente tem esses gastos, né? Só para dar um exemplo, eu tenho baixa visão, né? Eu também. A gente precisa, como você falou, por exemplo, ou ter um celular iOS da Apple ou um Android que utilize tecnologias, por exemplo, para que a gente consiga utilizar o celular. E isso gera um custo adicional. Por exemplo, eu utilizo uma lupa eletrônica para poder ler meus processos, desempenhar minhas atividades, software de ampliação de caracteres, quer dizer, são caros. Pessoas cegas usam leitores de tela, quer dizer, bengalas, enfim, isso tudo é um custo a mais que pessoas sem deficiência não têm, né? E, óbvio, isso também vale para outras deficiências, como cadeira de roda, como, enfim, implante coclear para pessoas com deficiência auditiva, aparelhos auditivos, enfim, isso é caro, né? E aí você impactar na vida da pessoa ou dificultar o acesso a um benefício é complicado. Se a gente for olhar na Europa, por exemplo, é muito comum esse benefício, como o auxílio inclusão, ser pago a todas as pessoas com deficiência, né? Por isso a ideia, quando se introduziu na Lei Brasileira de Inclusão, foi tentando resgatar um pouco esse paralelo com a Europa. Certo. E aí o senhor já mencionou o auxílio inclusão, então vamos voltar naquela parte do auxílio inclusão que o senhor disse que estava ligada ao BPC a respeito do trabalho, receber uma renda extra. Pois é, a proposta de reforma ela diz o seguinte: se a pessoa com deficiência começar a trabalhar e ela vier a ser remunerada, você suspende o benefício de prestação continuada, como é hoje, né? E aí será admitido que ela receba 10% a título de auxílio inclusão, tá? Mas aí é importante a gente dizer o seguinte: será admitido, não é automático, né? Não é algo automático. Suspender o BPC, aprovada a reforma, suspender o BPC porque a pessoa começou a trabalhar, vai receber os 10%. Não, será admitido receber 10%. Vai ter uma lei que vai disciplinar isso, quer dizer, vai dizer quanto tempo a pessoa vai receber, qual é a forma. Então é importante a gente também esclarecer que não é algo automático, mas tem essa previsão na proposta de reforma. E como não é algo automático, então também as regras também nesse momento não estão definidas. Se passar a reforma, tem que ser regulamentado. Tem que ser regulamentado por lei. Ah, legal.
Eu também fiquei sabendo que a gente está falando de BPC, mas a gente está falando de quem já é deficiente, quem nesse momento já tem direito a algum benefício e tal. Mas e as pessoas que vão se tornar deficientes depois da reforma da Previdência, né? Parece que o auxílio por pensão o auxílio, aposentadoria por incapacidade, por invalidez, vai sofrer mudanças severas também, né? Eu li a respeito disso, mas eu confesso que eu não entendi plenamente as mudanças. Bom, hoje a lei, a Constituição fala em aposentadoria por invalidez, que é um conceito ultrapassado, enfim. O nome vai passar a ser, se for aprovado, aposentadoria por incapacidade. Tem uma grande mudança nisso. Como é que funciona hoje? Hoje, se a pessoa, por exemplo, sofrer um acidente de carro, tomar um tiro de uma bala perdida, o que é bastante possível em grandes centros urbanos, Sim. né? A pessoa recebe 100% do valor. Ou seja, você vai olhar o valor que ela recebe, vamos pensar uma pessoa que trabalha numa empresa, né? Você vai calcular o que ela contribuiu, você vai receber como se você tivesse aposentado sem incapacidade, normalmente, né? O que nós chamamos de aposentadoria voluntária. Seria o mesmo valor, né? O que muda nessa proposta que me parece bastante cruel? Na realidade, a proposta da reforma ela é bastante cruel porque ela diz que você só vai receber 60%, né, da média do que você contribuiu, mais 2% a cada ano que exceder 20 anos. Vamos trazer um exemplo para ficar mais fácil. Se a pessoa trabalhou 20 anos e bateu de carro, e aí se tornou uma pessoa com aposentadoria por incapacidade, ela só vai receber 60% da média daquelas contribuições. O que é uma perda significativa na sua aposentadoria no momento que ela precisa mais, né? Porque ela não pode mais trabalhar, ela vai ter mais gastos, né? Porque ela se tornou incapaz do trabalho. Então vamos imaginar que ela tenha trabalhado 30 anos e não 20. Aí o que vai acontecer? 60% mais 2% vezes 10 anos que excederam 20, né? Então, ela só vai receber 80%. Então, ela foi lá, bateu de carro, tomou um tiro, enfim. Ela só vai receber 80% se ela tiver trabalhado 30 anos. 60% se ela tiver trabalhado 20 anos. Então, assim, isso é bastante cruel, é uma mudança extremamente radical. Nós vamos trabalhar no sentido de fazer emendas a essa proposta, porque isso não faz sentido. Você criar essa restrição no momento que a pessoa mais precisa, né? Agora, tem uma previsão que é o seguinte: se esse acidente decorrer de um acidente de trabalho ou for uma doença decorrente do trabalho, aí continua sendo 100%, né? Mas aí você cria uma diferença, como eu falei, bastante injusta, né? Se a pessoa sofreu um acidente no âmbito do trabalho, né, caiu, sei lá, uma retroescavadeira no pé da pessoa, aí ele ficou incapaz para o trabalho, aí ele vai receber 100%. Agora, se essa retroescavadeira pegar ele na rua no final de semana, ele só vai receber 60%. É uma distinção que a gente entende injusta e que a gente tem que trabalhar para que não seja aprovado. Essa era a diferença que eu não tinha entendido, né? Que vai ter uma diferença entre acidente de trabalho no trabalho e acidente fora do trabalho, né? Por exemplo, eu li um texto que parece que se a pessoa estiver indo para o trabalho e ela sofreu um acidente, ela não vai receber os 100%, vai receber 60% da média. E não sei se esse é o entendimento correto que eu entendi. Que eu li. Na realidade, se estiver indo para o trabalho, aí você tem que ver o horário que você está indo, que isso pode integrar a relação trabalhista. E aí sim, por exemplo, você está no horário de almoço. O horário de almoço é considerado, por exemplo, que você está à disposição do empregador. Então aí teria direito, né?
Mas, como regra, você está na rua, tomou um tiro de bala perdida, sei lá, ficou doente, ou então você ficou doente por algum outro motivo. Você vai receber 60% mais 2% a cada ano que ultrapassar 20 anos. Essa vai ser a regra. A exceção é se for uma doença decorrente do trabalho. Por exemplo, aquelas lesões de esforço repetitivo ou, enfim, alguma doença ou acidente que decorra mesmo do teu trabalho. Mas é uma mudança que vai reduzir drasticamente o valor do benefício, tanto para a pessoa que trabalha no serviço público, né, o servidor público com deficiência, quanto o segurado do INSS, ou seja, a pessoa que trabalha numa empresa privada, enfim, e que esteja regido pelo regime geral de previdência. Legal. Outra coisa que eu fiquei sabendo também que vai dar bastante pano para manga e pode prejudicar principalmente as pessoas com deficiência intelectual severa é a pensão por morte, né? Parece que você não vai poder herdar toda a pensão por morte dos seus pais. Como é que vai funcionar isso? Na realidade, a regra de pensão por morte ela vai ser pior para todas as pessoas. Claro que para pessoas com deficiência grave ou deficiência intelectual e mental, o impacto acaba sendo bem maior, né? Mas assim, hoje, como é que funciona? Aquela pessoa morre, tem um filho, tem um cônjuge, né? Tem mulher, companheiro. Se ela for segurada do INSS, ou seja, trabalha no setor privado, ela recebe 100%. Você verifica lá a média de contribuições, chega aquele valor, ela vai receber normalmente. Se for do setor público, hoje também você recebe 100% até o teto do regime geral, ou seja, se a pessoa receber 10 mil reais, vamos dar um exemplo, um servidor público, ele vai receber até 5.800 reais, que é o teto do INSS normal, os 100%, e o que excedeu o teto, né? Ou seja, 4.200 reais, né? Porque por esse exemplo que eu estou trazendo, você vai lá, calcula 70% do que excedeu o teto e a pessoa recebe. Essa é a regra atual. Na proposta, a mudança é bastante grande. Por quê? Porque, na realidade, você vai pegar 50% do valor que você tem direito a receber e você vai adicionar 10% por dependente. Claro que chegando até 100%. Se o cara tiver 10 filhos, não importa. O máximo é 100%. Então, assim, vamos imaginar um servidor ou uma pessoa com deficiência que venha a morrer, 50% mais 10% se ele tiver, por exemplo, uma companheira, e 10% para cada filho. Então, se ele tiver 2 filhos, 60%, que somou 10 da esposa, e mais 20, porque são 2 filhos, 80%, né? Por exemplo, então não é mais 100%. Né? Ou se só tiver esposa, é só 60%. Então, isso já gera uma redução bastante grande. Tá? Aí a gente ainda tem que verificar o seguinte: quando que a pessoa morreu? E ele estava regido por qual norma? Ainda tem esse detalhe. Se a pessoa já tivesse aposentada, é isso que eu falei. 50% mais 10% de cota de cada dependente, beleza. Se a pessoa estivesse trabalhando... Desculpa cortar o senhor, isso tanto no privado quanto no público. Tanto no privado quanto no público. Pode continuar. Aí, como é que vai funcionar essa questão se a pessoa morreu? Eu dei o exemplo lá do acidente de trânsito, ou então da bala perdida. Se o cara tivesse aposentado, é isso que eu expliquei. Se a pessoa estivesse trabalhando normalmente e ele morresse, seria pior ainda. Por quê? O cálculo, você não calcularia assim. Você calcularia primeiro a aposentadoria por incapacidade, porque ele não estava aposentado, ele estava em atividade. Ou seja, ele trabalhava 20 anos, tomou um tiro, morreu. O que ele vai fazer? O dependente dele só tem direito a 60%, aquela regra que a gente estava explicando, da aposentadoria por incapacidade,
Aí depois disso, você pega 50% disso e mais 10% de cada dependente. Então vamos imaginar que fosse uma pessoa com uma esposa e um filho. Então vai ser 70% dos 60%. Ou seja, é uma redução muito significativa. Porque se você pensar 70% dos 60%, é 42%. 42% da média de remuneração. Então, se a pessoa estiver em atividade, o problema ainda é maior. Se ela tiver morrido já aposentada, você já tem perda. Mas se ela tiver morrido em atividade, é mais cruel ainda. E ainda tem um detalhe nessa história toda que poucas pessoas comentam, que você tem que verificar a idade do dependente, né, do filho, ou do companheiro, esposa. Era o que eu ia perguntar. Por quê? Por que acontece isso? Você tem uma regra que já foi estabelecida, quer dizer, tem uma lei de 2015 que foi mais ou menos mantido isso na medida provisória agora de janeiro desse ano, na medida provisória 871, que antigamente você recebia um valor perpétuo, ou seja, né, para sempre, vitalício. Salvo as crianças, né, que aí era até 21 anos, ou então, se a pessoa tiver uma aposentadoria por invalidez, ou tiver uma deficiência grave, uma deficiência intelectual. Mas, assim, em relação à esposa, companheira, enfim, houve uma mudança. Só é vitalício se o dependente, né, dependente, esposa, companheira, tiver acima de 44 anos. Tá? Se ela tiver de 40 a 43 anos, recebe só por 20 anos. Se tiver menos de 39 anos, 15 anos. E aí tem uma tabelinha, entendeu? Se a pessoa tiver de 21 até, enfim, uma determinada idade, são 3 anos, vai para 6, vai para 10, 15, 20, depois é que se torna vitalício, entendeu? Então ainda tem esse detalhe que tem que ser levado em conta na hora de calcular o benefício e saber até quanto que ele vai seguir. Certo, e o senhor citou no seu exemplo que o cara já tinha trabalhado 20 anos. E se o rapaz que morreu trabalhou menos de 20 anos? Não, aí é o mínimo é 60%. Aí o mínimo é 60%. É garantido um mínimo de 60% até 20 anos. Então, se a pessoa trabalhou 10 anos, 15 anos ou 20 anos, é 60%. E o que exceder 20 anos é que é 2% por ano. Tá, mas, por exemplo, esses 2% por ano vão entrar também na regra da pensão por morte ou não? Vai entrar se a pessoa estivesse trabalhando. Se ela vier a falecer, mas fosse um servidor público em atividade, ou uma pessoa que estava trabalhando numa empresa e aí morreu, aí primeiro você calcula como se a pessoa estivesse entrando na aposentadoria por incapacidade e depois aplica esse cálculo que eu falei da pensão por morte. Se ela já estiver aposentada, não. Já entra direto nos 50% mais 10% para cada dependente. Aí tem que ver a situação concreta. Tipo, se a pessoa que faleceu estava trabalhando ou se a pessoa que faleceu já estava aposentada. Legal. Bom, para concluir nossa entrevista, pelo menos das minhas perguntas, se o senhor tiver alguma consideração final, o senhor pode fazer. Toda essa questão da reforma da Previdência está vindo no sentido de que o Brasil não teria mais como arcar com a Previdência do jeito que está. Né? E aí a gente também está tendo recentemente uma discussão grande a respeito dos monoculares virarem pessoas com deficiência, que pode aumentar o número de pessoas com direito ao benefício. E aí, será que o INSS, BPC, teria condições de arcar com benefícios da aposentadoria por invalidez para toda essa gente? Será que não teria que ter um teto? Como o senhor vê essa possibilidade de um teto? Bom, na realidade, acho que tem um primeiro ponto que precisa ser esclarecido, que a Lei Brasileira de Inclusão, né, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele diz que a deficiência, ela resulta de quê? Do impedimento de longo prazo, de natureza visual, auditiva, física, intelectual, mental, e essa interação entre esses impedimentos e o meio. Ou seja, você tem que verificar se há uma perda de funcionalidade, se essas barreiras
restringem a tua participação efetivamente na sociedade. Ou seja, saímos do modelo médico, do modelo de uma avaliação estritamente clínica, baseada na Classificação Internacional de Doenças, que era a CID, para a Classificação Internacional de Funcionalidade. Isso desde a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que hoje integra o nosso texto constitucional. Foi o primeiro tratado internacional de direitos humanos que entrou na nossa Constituição. Então, acho que isso aí foi uma mudança de paradigma. Por quê? Você faz uma avaliação biopsicossocial, ou seja, você tem uma equipe multiprofissional, interdisciplinar para avaliar a deficiência. Inclusive, essa regulamentação está para sair, né, de como vai ser avaliado. Para migrar dessa história de você avaliar pelo laudo exclusivamente, vou olhar o laudo para saber se ele tem uma deficiência visual, se ele tem uma deficiência física, e passar a fazer uma análise de acordo com a funcionalidade. Então, isso é um primeiro ponto. Quando nós vemos projetos, como que está no Senado atualmente, falando da visão monocular, ou aqui no Rio de Janeiro, que nós temos projeto para colocar pessoas também com visão monocular, ou com surdez unilateral, ou com ceratocone, enfim, como pessoas com deficiência, nós entendemos isso um grande equívoco, porque é voltar ao modelo médico, né? E isso já está superado. A avaliação ela tem que ser feita à luz da funcionalidade. Então, nós entendemos de cara que isso é equivocado. Em relação à visão monocular, há um entendimento, tanto do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, quanto aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o Conselho Estadual, Conselho Municipal, mas vamos pegar nacionalmente. O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a secretaria que cuida disso na época, a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, se posicionaram contrariamente à inclusão de pessoas com visão monocular. Por que existe esse entendimento? Não é uma questão de uma reserva de mercado, não é uma discussão do segmento da pessoa com deficiência visual. É uma questão que a pessoa com visão monocular, como regra, ela tem condições de ter carteira de habilitação, por exemplo. Ela tem uma perda na profundidade, né? Com o seu olhar, sim. Mas pessoas com hipermetropia, com miopia, que tenham 6, 7 graus, também têm perdas, né? O que se verifica é o seguinte: você tem uma perda da funcionalidade tão grande que justifique que o Estado intervenha e crie uma cota, uma política de ação afirmativa. Acho que essa é a discussão. Como regra, pessoas com visão monocular não precisam de tecnologias como lupa eletrônica, como software de ampliação de caracteres, como leitor de tela, como bengala, como cão-guia, como nada disso, né? Como a pessoa com deficiência auditiva que precisa lá do implante coclear, ou do aparelho auditivo, ou da cadeira de roda, no caso da pessoa com paraplegia ou tetraplegia. Então, assim, há um entendimento de que não existe essa perda de funcionalidade. Então, nesse caso, há um entendimento que ela não deve ser considerada como pessoa com deficiência visual ou como pessoa com deficiência em geral. Se esse projeto de lei do Senado for aprovado, vai criar uma situação tão curiosa que apenas a visão monocular será a única deficiência caracterizada na lei. Por quê? Porque agora a ideia é você avaliar a funcionalidade. E, eventualmente, você até pode ter uma pessoa com visão monocular que tenha outros comprometimentos que justifique realmente ser enquadrado como pessoa com deficiência, mas não exclusivamente pela visão monocular, né? Você vai ter que ver no caso concreto se ela tem uma perda de funcionalidade como um todo que justifique isso. Então, nós entendemos de forma contrária. Agora, respondendo a tua pergunta, nós temos que pensar o seguinte: não existe almoço grátis. Na realidade, a sociedade ela paga por determinadas coisas. Quando você fala da pensão por morte ou da aposentadoria por incapacidade, isso no geral, né? A sociedade entende que ela tem que arcar com esses riscos, né? Olha, a pessoa eventualmente morreu mais cedo do que se imaginava ou sofreu um acidente e a sociedade vai arcar com esse custo, né? É legítimo? É legítimo. Mas é uma discussão que a sociedade faz e que ela entende que são infortúnios da vida e que merecem ter essa proteção social, porque senão seria o caos absoluto.
né, se você deixasse cada um a própria sorte. Agora, se você alargar demais também o conceito, talvez não seja razoável, talvez não seja possível, porque os recursos são finitos, né? São escassos. E se você começa a alargar demais, você desvirtua a política de ação afirmativa, você desvirtua os benefícios mesmo da assistência social ou da previdência social. Então, vou dar um exemplo da isenção do ICMS, que é recente. Começaram a alargar o conceito para uma série de pessoas que têm determinados problemas enfim, coluna, alguns problemas que, assim, que não são suficientemente graves. O que acabou acontecendo? A lei dava direito às pessoas, né, que pedem, pleiteiam a isenção do ICMS na compra do carro. A cada 2 anos ela poderia comprar o carro e trocar. Nós temos 9 ou 10 anos que o valor de R$70 mil não é atualizado. E esses 2 anos agora viraram 4 anos. Por quê? Porque o custo está ficando tão alto que saiu essa nova norma dizendo, olha, agora é de 4 em 4 anos e não estão atualizando os valores. Então você pode criar um problema maior para quem efetivamente precisa. Aí uma pessoa que tem um comprometimento severo e que precisa adquirir um veículo, no caso da isenção, né, do ICMS para o veículo, ela não tem mais atualização do valor, então às vezes ela precisa de um carro com uma adaptação e os valores dos veículos subiram nesses 9 anos, 9, 10 anos, né? E aí ela começa a não conseguir. Antigamente ela podia trocar de 2 em 2 anos, agora é de 4 em 4 anos. Então, assim, outro exemplo que a gente traz é a meia entrada em cinemas, em teatros e tal. Você começou a largar demais, e a gente via estudantes, por exemplo. Você começou a largar pessoas que estavam fazendo pós-graduação, aí você via pessoas que iam fazer concurso público, mas que conseguiam que valesse como pós-graduação e pegasse a carteirinha para ter a meia entrada. O que acabou acontecendo hoje? O valor subiu, o mercado se ajustou, aumentou o valor e falou, te dou meia entrada. E aí você vê promoções de cliente de banco, cliente de cartão de crédito, né? Eles dando. Então, na prática, é uma meia entrada fake. Uma meia entrada que você aumentou em, não digo 100%, mas vamos dar um exemplo, que o valor fosse R$25 de um ingresso de um cinema. Estou dando um exemplo hipotético. Certo. O cara vai lá, bota R$40, a metade é 20. A minoria que paga inteira vai pagar os 40, a maioria vai ter o de 20 e ele vai conseguir os R$25, que é o preço do cinema. Então, na prática, você vai restringindo o direito para quem efetivamente necessita. E isso é uma preocupação. Entendi. Foi muito legal. Seu Luiz, mais alguma consideração final? Alguma coisa que o senhor gostaria de colocar antes da gente fechar? Bom, eu queria deixar claro que tanto a Diverge, a Associação dos Deficientes Visuais do Estado do Rio de Janeiro, quanto a ONCB, que é a Organização Nacional do Cegos do Brasil, enfim, o movimento social, ele está organizado, está fazendo a interlocução com os parlamentares, para que a gente não tenha retrocessos para o segmento de pessoas com deficiência. É importante fazer um debate claro, transparente. Nós sabemos que a expectativa de vida está aumentando, então é óbvio que você tem que discutir isso, a questões relacionadas à previdência, questões relacionadas à sociedade como um todo nesse tempo. Agora, isso tem que ser debatido. Não pode as pessoas que mais precisam, que mais necessitam, pagar essa conta ou dar uma grande cota de sacrifício por outros motivos que geraram problemas na gestão dos recursos públicos. Nós sabemos que 30% dos valores que são destinados à Seguridade Social, eles são colocados em outras áreas, porque a Constituição permite isso, que se chama de DRU, né, que é a desvinculação de receitas da União. Pouca gente fala isso. Então, assim, esses 30% fazem muita falta. Quando se fala num mega déficit, né, que se diz que ela é deficitária, que ela gera um grande prejuízo, o debate tem que ser claro, transparente, com todas as informações, para que não se crie uma imagem de que você vai estar beneficiando quem mais precisa, porque nós vemos
estudando a proposta de reforma, que isso não é verdade, e o movimento social está bem atento e se fará representar junto ao Congresso Nacional, fazendo debate junto aos parlamentares, para que a gente não tenha retrocesso. Legal, seu Luiz. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela participação. Espero contar com o senhor em uma nova oportunidade para outros assuntos, ou quem sabe para atualizar esse assunto, se surgir alguma mudança aí nessa proposta, alguma lei nova. Muito obrigado pela participação. Agora você do 34 Cego, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, me segue nas redes sociais, deixa seus comentários aí embaixo do que você achou dessa entrevista. Muito obrigado e falou!